amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso SaiaCast, uma iniciativa do Centro Espírita Humildade e Amor para levar a doutrina espírita de forma simples e reflexiva. Hoje iniciamos a série Desafios do Conviver, em que vamos conversar sobre as relações humanas e os aprendizados que elas nos trazem. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a família, entendida pela doutrina espírita como um verdadeiro reencontro de almas, onde muitas vezes nos encontramos com espíritos com quem temos histórias e aprendizados em comum. Para essa conversa, recebemos hoje Vladimir Oliveira, que vai nos ajudar a refletir sobre o papel da família em nossa jornada espiritual. Seja bem-vindo, Vladimir, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço aí pelo teu convite, né? Essa oportunidade abençoada de estar nessa casa, conversando sobre esse tema tão importante para a nossa vida, né? Que é a família, a luz, na ótica da doutrina espírita. Isso aí. Então vou começar já fazendo a pergunta para você. Dentro da visão espírita, a família não é apenas um agrupamento social, mas um reencontro de espíritos. Como compreender que os laços familiares fazem parte de um planejamento espiritual? Bom, a divina doutrina espírita nos apresentou, nos fez compreender a lei bendita chamada reencarnação. Sem a reencarnação, nós não conseguiremos entender a família, esse grupamento familiar, esses laços de família. A reencarnação, ela nos proporciona o entendimento, né, das dificuldades que compõem o grupo familiar. Pessoas que têm assim uma afinidade grande, outros têm tanta dificuldade. Mas a luz da reencarnação, associada, somada à luz da lei de causa e efeito, nós entendemos que a espiritualidade superior nos proporciona, né, um planejamento para que a gente possa, através da reencarnação, suavizarmos, né, esses laços ainda tão complicados que nós fomos construindo, né, nas diversas experiências reencarnatórias. Nem sempre a gente construiu laços de afinidade, construímos mágoas, destruímos sonhos. Então a reencarnação apenas fomos criados pelo amor para que nós aprendamos a amar. E a família, ela é imprescindível para que isso ocorra, porque nós precisamos estar reunidos com pessoas que nós já criamos vínculos de coração e aquelas que ainda não, para que a gente possa diluir e construir com elas, né, laços eternos da família universal, que é a família de Deus, a família do amor. Então a importância da família para nós aqui, né, a gente falando aqui da doutrina espírita, né, esses laços familiares, eles são importantes para a gente conseguir fazer esses resgates, né? Esses resgates com espíritos do passado, em que a gente teve algumas relações difíceis, né? E a família, ela traz essa oportunidade de um laço se transformar em um laço de amor, né? Às vezes um laço de ódio, de raiva do passado, né? É imprescindível, por isso que ela está colocada lá no livro dos Espíritos, né? Na lei de sociedade, né? Nós precisamos estar juntos para poder crescer. Então, muitas vezes, encontramos na própria família as relações mais desafiadoras. E agora você já está esclarecendo isso para a gente. Porque justamente no ambiente familiar surgem tantas oportunidades de aprendizado e ajuste. Bom, a família, né, o lar, ele pode ser um hospital, uma escola e uma oficina de trabalho. Nesse caso desses desajustes, ela se torna assim, uma oficina de trabalho árduo, onde a gente precisa, né, utilizar as ferramentas, os instrumentos que tem dentro dessa oficina, nos organizar para que a gente tenha êxito nesse trabalho de redenção, de trazer os desafetos como afetos no coração. Vencer essas barreiras, essas animosidades que nós construímos em existências passadas. E através da reencarnação, da justiça, da misericórdia, do amor de Deus, Ele nos dá essa oportunidade de recomeçar, de reescrever o roteiro, uma história diferente. Realmente, né? A gente, quando para pensar, às vezes a gente vê relações muito difíceis dentro da família. Mas tem alguma coisa que muda, né? Às vezes eu escuto assim, olha, só eu posso falar mal, não deixo ninguém falar. Então já tem uma certa proteção, né? Já tem um certo laço de amor ali, né? É bem interessante isso que você trouxe, porque as pessoas até confundem, né? Que existe a família espiritual, que é aquela que já está com um vínculo no coração, e a parentela, ou a família consanguínea. Se dá para separar as duas? Não, porque justamente você vem da família consanguínea para criar esses laços, né, para a vida eterna. Então, de alguma maneira, quando você, mesmo tendo animosidade com um determinado parente, mas você não permite que ninguém
fale mal ou agrida, você já está começando a criar um laço com ele dentro do teu coração. Tá mesmo. E isso vai acontecendo de uma forma muito sutil. Nem percebemos. A gente não vai percebendo. Né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, aprendemos que os laços de família se fortalecem pela afinidade espiritual. Como podemos transformar o lar em um espaço de crescimento e não de conflito? Começa pelo autoconhecimento, pela que era a proposta trazida na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual o meio prático e eficaz, mais eficaz que tem o ser humano, né, o homem se melhorar nessa vida. Aí a resposta foi: conheça-te a ti mesmo. E Kardec, né, na 919, pergunta: conheço bem essa conhece-te a ti mesmo, nessa proposta que veio trazida lá atrás, né, no tempo de Delfos. Mas como é que a gente pode fazer isso? E Santo Agostinho deu pra gente o quê? Uma receita de bolo, Sim. né? Foi todo dia, no final de cada dia, ele fazia um inventário sobre, né, como foi o seu dia, se ele tinha feito algo de bom, de ruim ao próximo, algo de bom, de ruim a si mesmo, consequentemente, algo de bom, de ruim a Deus. Aí no dia seguinte, o que ele fazia? Potencializava o que já tinha de bom, o que era de ruim, ele começava a corrigir. Então, nós mesmos temos que buscar esse autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, para ver se as desavenças que existem no nosso lar são causadas por nós mesmos. Para a gente fazer esse questionamento e não esperar o final da noite, que a gente pode dormir, recordando o dia: eu sou um bom marido ou um mau marido? Eu sou um bom pai ou um mau pai? Um bom filho ou um mau filho? Um bom irmão ou um mau irmão? E aí a gente vai analisar como está sendo a nossa condução dentro desse lar. E se a gente começar a buscar essa postura de melhora, a gente vai conseguir harmonizar o ambiente do nosso lar. Interessante que você está trazendo, porque em nenhum momento você falou: será que ela é uma boa mãe ou ela é uma má mãe? Será que ele é um bom irmão ou ele é um mau irmão? Na verdade, você está trazendo essa reflexão para si, né? E é tão interessante isso, Vladimir, porque dentro da família, às vezes, a gente precisa realmente entender o que está ferindo a gente, o que está incomodando a gente, para que a gente também saiba exatamente qual a ação que a gente vai ter diante de um conflito. Porque às vezes é melhor silenciar, né? Às vezes não, às vezes é melhor falar algo, mas saber falar. A forma de falar. Porque se eu estou com raiva e eu falo naquele momento de raiva, em vez de amenizar, eu vou piorar a situação. Vai complicar mais. Né? Primeiro se conheça, entenda o que está acontecendo, porque às vezes a gente cria tanta expectativa, né, em relação a uma mãe, a um pai, a um filho, a um marido ou uma esposa, né, que a gente joga essa expectativa e essa frustração em cima do outro, em vez de entender o que está ruim para mim. Eu acho que porque quando a gente busca uma relação, né, seja ela um casamento, uma amizade, seja qual for a relação, a gente vai na relação para que o outro faça a gente feliz. Você tem que ser gentil, você tem que ser, né, terno, carinhoso, não esperar do outro. Aí a gente espera do outro, não faz a parte que nos cabe e acaba o quê? Não criando um verdadeiro vínculo, né? Isso é muito importante a gente avaliar, né? E nesse de fazer o outro feliz, a gente também precisa pensar no que me faz feliz, né? Porque amar o próximo como a si mesmo, né? Porque eu acho que lidar com essa frustração e com essa inconformação, de repente, de algumas coisas, é importante, né? Então é importante a gente reconhecer que algo não está bom para mim, para o outro, e tentar encontrar aí um caminho de harmonia. Bom, a gente está falando dessas questões, né, nossa e do outro. Quando existem mágoas ou dificuldades entre familiares, qual é o papel do amor e da paciência para reconstruir esses vínculos? A gente ainda não traz o amor plenamente, né? A gente ainda não entende, né? Às vezes nem é o carro-chefe, né? A plenitude do amor. Mas a gente pode usar assim, o amor, fraternidade, manifestado no perdão libertador, na compreensão, na empatia, no entendimento do contexto do outro. Parar de tirar a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Acho que esse é o papel do amor, né? Ainda nesse nível em que a gente se encontra. E a paz vem até com aquilo que você falou. Silenciar quando é necessário. Falar, porque é necessário falar, né? Porque a gente precisa dar limites ao outro e a nós mesmos. Né? Então é importante, com esse limite, a gente conversar para que um se respeite, né? Com respeito, para que através desse diálogo respeitoso a gente chegue a um consenso. Sim. Aí para que a relação realmente possa fluir bom para todo mundo. Isso é essencial. Para que a família dê bom fruto, né?
Mas é importante, né? O amor, a paciência, eles precisam estar presentes. Presente. Não vai estar em todos os momentos, porque somos imperfeitos ainda, né? Então a gente vai se atropelar, a gente às vezes vai falar alguma coisa que a gente não deveria, mas é tão importante a gente reavaliar, né, Vladimir? Que bom essa doutrina que já faz a gente refletir sobre isso, né? Antigamente fazia e estava certo, nem pensava, parava para pensar, para refletir. Hoje a gente já tem a luz da doutrina espírita, né? Essa doutrina consoladora, né? O consolador prometido, né? Que traz o Cristo de volta para a gente poder realmente avaliar a nossa conduta diante da vida, diante do próximo, entender realmente como Jesus, né, trouxe, né? O amar ao próximo, o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ali está toda a lei dos profetas. Ali está o resumiu para a gente como que a gente tem que proceder na vida. Exatamente. Bom, a gente já caminhando para a nossa última pergunta, quando as relações familiares se tornam difíceis, como aceitar essas experiências com resignação, que é a palavra que a gente não usou ainda, mas é essencial. Com resignação, confiando que existe uma sabedoria divina conduzindo esses encontros. A gente pode pensar em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e conseguirá alívio para vossas almas. Olha o convite do Cristo. Nós temos aflições, tá? Até nesse núcleo familiar. Sim. Ficamos sobrecarregados às vezes. Então, o que é o convite do Cristo, da sabedoria divina? Venha a mim, o meu jugo, que é o jugo do Cristo, são as leis de Deus. Aprenda comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, ele nos chama o quê? Para a mansidão, bem-aventurados, mansos. Né? A brandura, a humildade, ele chama, né? Na realidade, ele fala, né? Que sou brando e humilde de coração. E o Cristo é o exemplo da humildade. Então, ele fala, se você for brando, for humilde, você vai resolver seus problemas com mais facilidade. E seguindo lá os meus ensinamentos. Seguindo o jugo do Cristo, o ensinamento do Cristo, ele vai passar por essa dificuldade dentro da família consanguínea, encarnado, e vai levar isso para a vida eterna. Ele não prometeu descanso para o corpo físico, descanso para as almas. É interessante, né? Porque você falando desse movimento de saber que Cristo está ali olhando por nós e que ele já deixou ali vários direcionamentos para a gente, é a gente olhar também para essa resignação, entendendo que não é a gente parar, né? Não é a gente parar os nossos movimentos para o bem, para os entendimentos, enfim. Mesmo que não dê para fazer nada dentro de uma relação familiar, a gente pode fazer a prece. Pode fazer. A gente pode pedir a Jesus que olhe por essa pessoa, né? Que a casa seja ali envolvida, fazer o evangelho no lar, enfim. Resignação não é estacionar, né? Não. É aceitar que essa sabedoria divina está à frente desses encontros, né? E a gente continuar esse movimento, né? Buscando o bem, buscando o entendimento para outra pessoa, mas a gente sempre vai esbarrar na vontade do outro, né? A gente não sabe se o outro quer, mas a gente faz o nosso movimento até que chega uma hora que você já falou dos limites. Né? De colocar o limite no outro, falar, olha, passou daqui já não está mais legal, né? E colocar o meu limite também, olha, eu vou tentar até aqui, daqui para lá, meu braço já não alcança mais. Mas eu posso fazer a minha oração, eu posso pedir amparo. Né? Nunca deixar de fazer a parte que nos cabe, né? Sim. Que a gente aprende muito que nessa abençoada doutrina, né? Que nos oferece as ferramentas para que a gente possa superar as dificuldades, tanto na relação com o outro, como na relação conosco mesmo, através dessas ferramentas divinas, né? Para que a gente se torne realmente um bem-aventurado. Nós estamos aqui para aprender. A gente tem que realmente começar a caminhar com o nosso guia modelo. Isso aí. Que bom, Vladimir. Muito obrigada, viu? Como passa rápido. Sou eu que agradeço. Te agradeço muito por compartilhar um pouquinho mais dos seus conhecimentos e desse tema que é tão importante para todos nós. Bom, a família é muitas vezes nosso primeiro espaço de aprendizado, onde somos convidados a exercitar o amor, a paciência e a compreensão, como o Vladimir já falou pra gente. Que possamos olhar para nossas relações familiares como oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe ou deixe seu comentário aqui. Nos encontramos no próximo SeiaCast. Muita paz.